Buenas. Considere um sistema de refrigeração em cascata de dois estágios, operando entre os limites de pressão de 1,2 MPa e 200 kPa, com refrigerante R134A como fluido de trabalho. A rejeição de calor do ciclo inferior para o ciclo superior ocorre em um trocador de calor contracorrente e adiabático, no qual a pressão do ciclo superior e inferior correspondem a 0,4 MPa e 0,5 MPa respectivamente. Em ambos os ciclos, o refrigerante é líquido saturado na saída do condensador e vapor saturado na entrada do compressor, cuja eficiência isentrópica é de 80%. Considerando que a vazão máxima do refrigerante através do ciclo inferior é 0,15 kg por segundo, determine a vazão máxima do refrigerante através do ciclo superior, a taxa de remoção de calor do espaço refrigerado e o COP desse refrigerador. Então, começando a fazer, eu gosto de começar desenhando a planta do nosso sistema. Então, ó, iniciando pelo ciclo inferior, eu tenho aqui o meu compressor 1, comp 1, daí deu 1 para 2. Quando a gente não tinha em cascata, a gente tinha aqui um trocador de calor, né? Esse trocador de calor, ele vai servir para o nosso ciclo inferior como nosso condensador e para o ciclo superior depois como nosso evaporador. Seguir então, 1 para 2 comprime no compressor, 1 para 2, de 2 para 3 condensa no nosso trocador de calor, de 3 para 4 uma expansão isoentálpica na nossa válvula de expansão, e de 4 para 1 adição de calor no nosso evaporador. Daí agora vamos desenhar o ciclo superior. Superior. De 5, então 4, 5 para 6, 5 para 6, compressão isentrópica, se isentrópico, né? Compressão isentrópica no nosso compressor 2, comp 2. Até aqui a gente vai ter outro calor que para o superior vai ser o nosso evaporador. Seguindo então de 6 para 7, a troca de calor, e de 7 para 8, a expansão isoentálpica na nossa válvula de expansão, e daí de 8 para 5, adiciona calor do evaporador. O que acontece aqui, nesse cara aqui, ó, como ele sai do meu compressor 1 a alta pressão e alta temperatura, e lá no ciclo superior ele sai da válvula de expansão com uma pressão baixa e com uma baixa temperatura, o calor ele flui do nosso ciclo inferior para o superior aqui, ó. Então, esse cara serve para evaporar o ciclo superior. Então, seguindo, eu vou fazer agora o diagrama TS desse cara aqui. Diagrama TS. TS. Curva de saturação. De 1 para 2. O exercício ele fala para nós que, ó, em ambos os ciclos o refrigerante é líquido saturado na saída do condensador e vapor saturado na entrada do compressor. Ou seja, na saída do condensador é vapor saturado. Então, 3 em ambos os ciclos o refrigerante é líquido saturado na saída do condensador. Então, ó, líquido saturado, o ponto 3
O ponto 3 é líquido saturado, título igual a zero. E... na verdade esse cara aqui não é o nosso evaporador, né? Esse cara aqui é o nosso condensador. Olha aqui, ó. Condensador. O evaporador do nosso ciclo está aqui, ó. Então o ponto 13 e o ponto 7 vão ser líquido saturado e na saída e vapor saturado na entrada dos compressores. Então ponto 5 e ponto 2 vapor saturado. Ponto 5 e ponto 1 vapor saturado. Então eu vou lá e vou desenhar isso aqui no nosso ciclo. De 1 para 2, compressão isentrópica no compressor, vapor saturado aqui, ó, título igual a 1. Daí eu rejeito calor no condensador. Rejeito calor de 2 para 3 no condensador. E na saída do condensador a gente tem líquido saturado. De 3 para 4, uma expansão isentálpica na válvula de expansão. De 4 para 1, uma adição de calor. Ou a gente está retirando o calor do ambiente frio aqui, né? E daí a gente vai lá e sobe para o ciclo superior agora. Desenha o ciclo superior. Entrada do compressor, vapor saturado. Expando isentropicamente. 5 para 6 no compressor 2. De 6 para 7 eu rejeito calor para o ambiente. De 7 para 8, expansão isentálpica. E de 8 para 5 ocorre a adição de calor aqui no nosso evaporador. As pressões. O exercício nos dá as pressões também. Ó, ele opera entre os limites de pressão de 1,2 e 200 kPa. Então a menor pressão que eu tenho no meu ciclo é 200 kPa e a maior pressão é 1,2 MPa. Então aqui, ó, essa linha de pressão é 200 kPa e a linha de pressão lá de cima do ponto 6 e 7 é 1,2 MPa. As pressões intermediárias. Ciclo superior e inferior, 0,4 e 0,5 respectivamente. Então, essa pressão aqui do ponto 2 é 0,5 megapascal e a pressão do ponto 5.8 é 0,4 megapascal. São pressões intermediárias ali, né? Porque se não tem a diferença de temperatura, não há troca de calor. O que mais que a gente consegue para fazer o exercício? Vazão máxima inferior 0,15 kg por segundo. M inferior 0,15 kg por segundo. E eficiência isentrópica dos compressores 80%. Como ele nos deu uma eficiência isentrópica, ó, a gente sabe que no nosso diagrama ele vai ficar aqui, ó. A gente vai ter uma temperatura T6 real e vai ter também uma T2 real. A mesma pressão se fosse isentrópico. Então, a gente sabe que o trabalho real do compressor ele tem que ser maior que o trabalho ideal. Então, ele é igual ao trabalho ideal, só que daí a gente divide pela eficiência, porque como isso aqui varia de 0 a 1, se eu divido, eu aumento esse cara aqui, né? Se eu divido esse valor aqui, o ideal, eu aumento o valor do real. O que mais que a gente consegue? Por enquanto isso daí, vou partir agora para a resolução. Então a gente vai ter
nós vamos ter 8 pontos mais o ideal e mais o ponto 6 real e o ponto 2 real. Então, 1, 2 ideal, 2 real, 3, 4, 5, 6, 6 real, 7 e 8. Pressão em Pascal. Temperatura em Kelvin. Título 100 unidade. Entalpia Joule por quilograma. Entropia Joule por quilograma Kelvin. Ponto 1, a gente sabe que 200 kPa e vapor saturado, então 200 E na 3 Pascal, e o título é 1. Do ponto 2, a gente sabe que a gente tem o ponto 2 ele está a 0,5 megapascal, então 0,5 E na 6. O ponto 2 real vai estar a mesma pressão do ponto 2 ideal. Ponto 3. O ponto 3 ele está a mesma pressão que o ponto 2. Então o ponto 3 ele está a mesma pressão que o ponto 2 e o título é 0. Ponto 4. O ponto 4 a gente vai ter uma mistura e ele está a mesma pressão que o ponto 1. Então o ponto 4 a mesma pressão que o ponto 1. Vou botar o PC carregar aqui para não dar um problema. Ponto 4 a mesma pressão que o ponto 1 e vai ser uma mistura. O ponto 5 está a 0,4 megapascal e o título é 1. Ponto 5, 0,4 E na 6 e o título é 1. Ponto 6, 1,2 megapascal, 1,2 E na 6 e o ponto 6 vai estar a mesma pressão. Ponto 7, a mesma pressão que o ponto 6 e o ponto 8 está a mesma pressão que o ponto 5, sendo uma mistura. Então, a mesma pressão que o ponto 5. É isso daí que a gente tem por enquanto. Agora vamos começar a completar essa tabela aí. Eu tenho pressão e temperatura do ponto 1, pressão e título do ponto 1, eu consigo por props SI, calcular o T, dP e Q do R134A. Pego esse cara aqui, copio a fórmula, largo lá na entalpia, troco T por H. E faço a mesma coisa na minha entropia. De 1 para 2, a gente tem uma compressão isentrópica, se ideal, né? 1 para 2, uma compressão isentrópica. Então, eu vou calcular meu ponto 2 real. Meu ponto 2 ideal, na verdade. Meu ponto 2 ideal, igual ao próprio SI. Não, na verdade não. É isso daí, ó. Só que eu vou pegar e vou copiar a equação de cima. Vou vir para baixo. Deu 288, mas tá errado, porque eu quero T, dP e S. Então eu troco meu Q, meu título, e arrasto lá para minha entropia.
daqui vai ser vapor superaquecido, então não vou calcular o título. E a entalpia, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Ctrl C, passo pra cá, só vou trocar, só vou trocar a minha temperatura, que aqui eu quero a entalpia. R$2. R$2 vou calcular depois, vou calcular primeiro os pontos ideal que a gente tem. Ó, o ponto 3, eu tenho pressão e título, eu posso copiar esse cara aqui e fazer aqui, ó, a mesma coisa na entalpia e a mesma coisa na entropia. Já vou colocar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. De 5 para 6 a gente tem o coisa aqui, ó. 5 para 6 uma compressão isentrópica, então a entropia no ponto 6 é a mesma entropia no ponto 5, ideal. E agora eu venho aqui, ó, e colo tudo aqui também, como a gente fez antes. T, dp e s, então eu posso colocar aqui. Esse título não vai ter, vai ser um vapor superaquecido. R$6 eu não vou calcular agora. 7. O que a gente sabe o que a gente precisa para calcular o ponto 7? A gente sabe que o ponto 7 ele é vapor, ele é líquido saturado. Então esse título aqui é 0. E eu posso também definir o ponto 7 da mesma forma que eu defini o ponto 3 e o ponto 1. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Agora o meu ponto 4 e o meu ponto 8, eles são referentes ao processo da expansão isentálpica. Então eu digo que a entalpia no ponto 8 é a mesma entalpia no ponto 7 e a entalpia no ponto 4 é a mesma entalpia no ponto 3. Então, a entalpia aqui do 8 é a mesma entalpia do ponto 7 e a entalpia do ponto 4 é a mesma entalpia do ponto 3. Daí com isso, eu calculo a minha temperatura por P e H agora. P e Q, não é isso que eu quero, é P e H. Pressão e entalpia. 263. E o mesmo eu vou fazer no ponto 8. 282. E é o que a gente espera, né? Tem que ter essa diferença de temperatura, ó. O ponto 4 ele tem que estar com uma temperatura menor que o ponto 8. Ó. Na verdade, o ponto 8 tem que estar uma temperatura menor que o ponto 3. Então, o ponto 8, 282, ponto 3, 288. É essa pequena diferença de temperatura aí que faz ocorrer a troca de calor ali. O que mais? As entropias aqui. Vamos achar um ponto aqui, ó. P e Q. Posso calcular. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Vou calcular a entropia. S. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. T. S. Fechou. Agora os pontos reais. Pra gente calcular esse ponto real aí, vou dar uma salvada aqui, né, pra eu não perder tudo. Eu escrevi aqui em cima, ó, o trabalho real é igual ao trabalho ideal do compressor. A gente sabe que o trabalho ideal, ele vai ser, ó, o trabalho ideal, ele vai ser H2 menos H1, H2 menos H1 dividido pela eficiência. Vou isolar a eficiência aqui. Não, pera aí. É isso daí. Tá, daí a gente consegue calcular o ponto real. Então, o trabalho ideal é H2, aqui ó, H2 menos H1, que é do meu compressor 1. Quer ver que vai fechar? Ainda bem que eu salvei.
Ainda bem que eu salvei. Ó, tava falando que o meu trabalho ideal é H2 menos H1 dividido pela eficiência, que o exercício deu. E é o trabalho real é igual a H2 real menos H1, que deve ficar igual a H2 ideal menos H1 dividido pela eficiência. Eu isolo o H2 real e daí eu consigo descobrir, ó. Deve ficar igual a H2 menos H1 dividido pela eficiência mais H1. Dessa forma, eu descubro o meu H2 real. E daí eu consigo calcular o resto dos pontos, porque eu tenho pressão, eu vou ter a pressão e eu vou ter o H2. Então vamos aplicar isso aqui lá no na nossa tabelinha. Vou colocar aqui. Então, ó, H2 real vai ser igual a H2 menos H1 dividido, não escrevi eficiência aqui, ó, mas a eficiência, N é igual a 0,8, que é 80%. O exercício deu isso para nós. Ou seja, H2 real vai ser igual a H2 menos H1 dividido pela eficiência mais H1. A temperatura, vamos ver se eu acho um TDPH aqui para eu copiar. Ó, TDPH, dei um Ctrl C, dei um Ctrl V. Tem que ser maior a temperatura 2 real tem que ser maior que a temperatura 1, porque ocorre as perdas ali, né? A gente está gastando mais com o compressor real. Vamos ver se eu acho um SDPH aqui. Aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, já defini a entropia também. E o mesmo esquema a gente vai fazer pro ponto 6 real. O ponto 6 real vai ser H6 ideal menos H5 dividido pela eficiência mais H5. E a temperatura, vou pegar um TDPH, 328 real maior que ideal. E a entropia, Ctrl C, Ctrl V. Agora a gente tem toda a nossa tabela pronta aí, a gente consegue calcular o que o exercício pede. Primeira coisa que ele pede, vazão mássica. Ó, a vazão mássica do refrigerante através do ciclo superior. Para isso a gente tem que fazer um balanço de massa no nosso trocador de calor intermediário ali, ó. Então, como é que é isso? Vou escrever aqui, ó. Aqui a gente tem o 8 nesse sentido aqui e o 5 nesse sentido. O 3 nesse sentido e o 2 nesse sentido. Então, vou pegar esse cara aqui e vou fazer um balanço de massa. Como é que a gente vai fazer esse balanço de massa? A energia que entra é igual à energia que sai. Então, energia que entra é igual à energia que sai. O que está entrando aqui nesse cara? Está entrando H8 mais... Está entrando a vazão mássica, né? Então, está entrando M superior vezes H8 e está entrando mais M inferior vezes H2, porque ele está entrando aqui, ó. E tudo que está saindo M superior, H5
M superior H5 e tá saindo M inferior H3 mais MI vezes H3. Vamos isolar esses caras aí, ó. M superior vezes H8 menos H5 é igual a M inferior vezes H3 menos H2. Isolando o M superior, que é o que a gente ia encontrar, a gente vai ter M inferior vezes H3 menos H2 dividido por H8 menos H5. Então, com isso, eu vou calcular aqui o nosso M superior. Nosso M superior vai ser... Baguncei, né? M superior. Vou colocar aqui para eu dar uma coladinha. E vou escrever o nosso M inferior é igual a, o exercício falou, 0,15 kg por segundo. 0,15 kg por segundo. E o meu M superior vai ser o M inferior vezes H3 menos H2 real dividido por H8 menos H5. 0,12 kg por segundo. Bateu com o resultado do... Bateu com o gabarito. Então esse cara aqui bateu com o gabarito. Então, ó, não tô mentindo. O que mais que a gente precisa? A gente precisa calcular o B. O que ele pede no B? A taxa de remoção de calor do espaço refrigerado. Ou seja, a taxa de remoção do calor do espaço refrigerado. Nosso espaço refrigerado, ele é aqui, né? Onde está o evaporador do ciclo inferior. Então, o que a gente quer é a vazão máxima. O que a gente quer é, a gente precisa calcular a taxa do espaço refrigerado, Qzão L, que é igual à vazão máxima do inferior vezes H1 menos H4. H1 menos H4. Então, essa taxa vai ser igual M inferior vezes H1 menos H4. 25,667 watts, que é a mesma coisa que 25,7 kW. Bateu também? Então, tá aqui a nossa taxa de remoção do calor do espaço refrigerado. E o COP desse refrigerador, a gente sabe que COP é a saída, pelo livro Sengel, ele diz que o COP é a saída desejada sobre a entrada necessária. Isso significa o quê? Como a gente está refrigerando o espaço, a gente está olhando para a taxa de refrigeração aqui, né? Então, a saída desejada é refrigerar, a gente vai olhar para o QL. E a entrada necessária é o trabalho do compressor. Vamos ver. Dados. Então, isso aqui vai ser Qzão L sobre o Qzinho L
vezes o trabalho no compressor. A gente tem dois compressores aqui, vai ser QL sobre o trabalho do compressor 1 mais o trabalho do compressor 2. E isso vai ser igual a o QL, a gente calculou só a taxa, né? Então eu vou calcular o QL aqui. QL, Qzinho L, que é o calor específico, é H1 menos H4. Então eu vou dizer aqui, ó, H1 menos H4. O trabalho no compressor 1, específico também vai ser H2 real menos H1 real. Então o trabalho no compressor 1 é igual a H2 real menos H1. E o trabalho no compressor 2 é igual a H6 real menos H5. Isso aqui é igual a H6 real menos H5. O trabalho total do compressor, trabalho compressor total é igual à soma desses dois, mais e mais. Ou seja, o nosso COP vai ser igual a saída desejada, que é o nosso QLzinho, Qzinho L, dividido pelo trabalho total dos compressores. 328, 268. Talvez eu precise, então, multiplicar pelas vazões. Ou eu errei em alguma coisa. 268, COP desse refrigerador. QL eu preciso então. Então, o meu Qzão L eu já tenho, que é esse cara aqui, ó. Ctrl C. Vou fazer de novo. Qzão L vai ser igual a vazão inferior vezes meu Qzinho L. O meu trabalho no compressor, a taxa, a potência no compressor 1 é igual a... É claro, né? Eu não posso somar porque tem vazões diferentes, já tinha naquele copy ali. Não posso fazer isso por quê? Porque a vazão máxima em um é diferente do outro. Daí eu não posso calcular isso, tem que tomar esse cuidado. Trabalho no compressor 1. O que está passando no compressor 1 é a vazão, é a massa inferior. Então é 0,15 vezes meu trabalho no compressor específico. E o trabalho no compressor 2, do ciclo superior, né? Vai ser igual a vazão máxima do superior vezes o trabalho específico. A soma deles é isso daqui. Agora sim, vamos ver se eu não estou falando mentira aqui. COP. COP vai ser igual a saída desejada sobre a entrada necessária. 268. Agora sim. O bom é que o cara erra assim e depois não erra mais, né? Então, bateu aí, ó. Tomar cuidado com esse esquema aqui, ó, da vazão máxima. A gente não pode considerar porque não é a mesma vazão máxima em um e outro. É isso aí. Valeu, falou!